Eu mesmo, obrigado Aí, pelos ó. R$ 50. Iceberg tá Quê? pago. Eu mesmo? Qual que foi que ele pagou? O No Chaves? El Porra. Chabo? Chaves é El Chabo simplesmente del a Ocho? série mais popular do Brasil. Todo mundo ama o Chaves, a Chiquinha, o Kiko, o Seu Madruga. E é por isso que aqui no canal já rolou um iceberg sobre Chaves. A gente Caralho, falou esse sobre várias barulho. curiosidades da série. A Não. gente falou também sobre dublagem, sobre desenho e, é claro, da famosa briga... Cara, esse pelos desenho, eu direitos odiava autorais esse do personagem. desenho. Mas É, tem esse muita joguinho coisa é bem pra ruinzinho falar mesmo. sobre Chaves. E é claro que um vídeo só não ia dar conta. Então a gente decidiu fazer mais um iceberg. E dessa vez, o iceberg bizarro de Chaves. Porque aqui a gente vai falar mais a fundo e a gente vai falar sobre uma algumas coisa que eu coisas acho mais fascinante em delicadas, Chaves mais profundas, mais É que ninguém parece ter a idade que tem, mano. Tipo assim, a dona Florinda, ela tem 20 anos. Aí ela tava acabada, hein? O bizarro. Kiko tem 27, se não me engano. Hã? Ah, tipo assim, o Chespirito, beleza, o Chespirito tem 40 e poucos, né? A idade do Sim. ator? Ou do personagem? É. Mas, porra, tu achando que o Kiko é mais velho que a mãe dele? e às vezes até não sei, meio perturbadoras. Então, de início, eu já quero te dizer que se tu não viu o primeiro iceberg, veja, porque as coisas que não estão aqui, com certeza vão estar lá. E deixa o like nesse vídeo, porque deu trabalho pra cacete pra fazer isso aqui. E a gente tem o nosso trato. Eu posto o vídeo, vocês dão like e mando pra alguém que tu sabe que vai curtir esse vídeo aqui. Então vá lá e espalhe a palavra do Devaneio. Antes Cara, de é começar muito esse estranho, vídeo, tipo, eu tô aqui na pra última dizer temporada, que a gente não... o professor o Girafales era muito velho e muito gordo. Era muito esquisito. Pior que é, né? No caso, no Chespirito, né? No Chespirito Já viu o Amigos. último episódio do Chaves? Já é esse meio que eles estão na escola. É muito Uhum. esquisito. Olha lá ele. Nossa, ele tá Esta acabado. foi a última cena da história do seriado Chaves. Ah, não tá tão acabado, né? Tá velho, né? Olha esse cara, porra. Ó, Mano, ele não tinha esse Esta papão aí foi a não, porra. última Parecendo um cena sapo. Nossa, mas o X-Espírito também tá acabadaço. Também tava, né? Que isso, Fique agora mano? com mais uma aula do prof. Que foi? Cara, 92 eu acho que ele tinha mais. Olha a mulher de mais vestido rosa ali que vai 60 anos, aparecer do lado da Chiquinha. Fique agora com mais uma Que aula vai do aparecer do lado da professor Chiquinha. Girafales. Da comunicação e Aquela mencionamos a Torre de Babel, É a a diversidade de línguas, Dona etc, Clotilde, a Florinda. etc. Dona Florinda, Algum de vocês a Pops, lembram né? alguma coisa Nossa, ela tá- disso? Eu lembro, que era tem uma a torre que os Nossa. portugueses... Claro que não, Tudo que bode tava em inglês perdida, né? era no manual, porque a torre era importada. Não, também não, Pops. Terra. Não. Tava Eu gordo. Ele disse morreu que você parecia de estar obesidade, adivinhando né? o tema Nem que eu foi. ia chegar, porque eu pensei em comentar Foi porque tava muito exatamente gordo, o na quanto verdade. estão negligentes nas aulas de inglês. Foi seu mas foi inglês sua barriga é não? muito Morreu de infarto, fácil. alguma porra assim? Então Nossa, o você barriga tá acha vivo até hoje. Tá vivo? Cara, o Você seu disse barriga já? que tinha 20 anos nessa época. Como é que ele era calvo? Agora eu vou te castigar, Chaves. Não, Ah, manda aí no chat a idade de cada um, a imagem com a Diz em idade. inglês amarelo. Amarelo. Não, Diniz. Amarelo em inglês se diz yellow. Vamos ver, Pops. Negro. Black. Cinza. Meio black. Chaves. Azul. Eles já tinham usado tudo, filho. Azul escuro. Blue Marinho. Chiquinha. Café. Com pouco açúcar, por favor. Meu Deus. Bem, vamos continuar com a nossa... É E você, triste, Carlos, né? também. Assim, tá muito mais Mano, tá velho, assim, as acabado, piadas não batem mano. mais, né? Assim, não Teacher! tem mais timing. E professora? Teachera. Não, Chaves. Também se diz teacher. Igual? Claro. Teacher Pô, aquele é uma Chaves, palavra acho que é um não dos tem primeiros, gênero. mano. Que Portanto, era, tipo, muito dá no esquisito. mesmo. Acho que o Chaves tava com outra Professora. roupa. O Dá no chapéu mesmo, do Kiko professor tinha e cor professora? diferente, era muito esquisito Exato. também. A vila era Você diferente. entendeu? É, Sim, Era bem professora. esquisito. é porque eu acho que boa parte da produção que eu assisti era remake também. É. Pode ser também isso aí. Eles faziam muito remake de episódio. Tipo, isso aí é um remake de episódio, né? Mas tem uns mais antigos. Não conseguiu usar as imagens de Chaves, porque a dona Televisa ou o grupo Chespirito tá Aquele indo do totalmente ladrão é um contra remake. o nosso progresso. Então, eu vou logo avisando que as É, mas imagens primeira de fundo temporada vão teve ficar um cara meio lá que rouba o psicodélicas. ferro de Então, passar se e outras preparem. porra lá. E eu quero deixar aqui um agradecimento pro Bombpoop BR, porque várias imagens foram tiradas de lá. Dito isso, vamos começar o iceberg bizarro de Chaves. O Diário do Chaves é um livro escrito por Roberto Gomes Bolanhos, o eterno Chespirito, criador e intérprete de Chaves. Esse livro foi publicado originalmente em 95, e ele funciona como uma tem esse espécie plot, de né, que autobiografia fictícia do Chaves. Chaves No usava livro, droga, o né, Chaves algo descreve assim. suas memórias em tom
infantil com Como reflexão assim, sobre cara? a Ele tinha vida, dinheiro os nem pra comprar acontecimentos comida, da imagina vida e droga. as pessoas ao seu redor. É uma obra que mistura comédia, nostalgia e momentos emocionantes, abordando temas como pobreza, amizade e a busca por pertencimento, características marcantes da série. O livro revela mais detalhes sobre o passado do personagem, incluindo a sua vida antes de ir pra vida com e como foi que ele cigarro, né? acabou Beleza. morando lá. E não se enganem, embora essa Eu lembro da teoria de que o barril do Chaves era uma puta mansão lá embaixo. obra aqui seja derivada de uma das Caralho. partes Né, mais do Dr. engraçadas Who. da história, esse livro aqui é profundamente dramático. Não, Já eu lembro que começa ele com o tinha Bolaño a mãe lá narrando o adotiva prefácio dele de lá, no 8, os caralho. Isso, que ela morreu, né? Quando começou a série. Né? Isso. Aí ele ficou lá no barril. Sim. revela um encontro com Chaves, que trabalhava de engraxate na rua. Mesmo com o sapato em perfeito estado, Bolaños acaba aceitando a oferta do menino e depois de ganhar uma Não, boa a teoria gorjeta dos pelo 7 pecados serviço, dá não. sai tão animado que esquece seu diário. E é aí que o famoso autor pega o diário e se inicia a história, narrada pelo próprio personagem. O Chaves narra sua trajetória, desde a sua chegada na vila até sua convivência com os moradores. E algumas observações são interessantes, como por exemplo, ele conheceu a sua mãe, ainda que bem pequeno. Ele diz que ela o deixava numa creche e passava o dia inteiro trabalhando. E quando voltava e lhe perguntava qual criança era o seu filho, ela dizia que qualquer um, e às vezes, sem paciência de procurar, ela apanhava qualquer criança mais próximo dela. Simplesmente a mãe do ano, da Caralho. década, do século. É uma mãe do cacete. E sempre foi assim. Até que chegou um dia que ela não voltou mais. Pô, ele tá grande o Kiko, hein? Ele sempre foi altão. Tá O Chaves largo. também É. retrata que seu Madruga era um homem violento e diz que ele não gostaria de ser seu filho. O que pra gente é um tanto infeliz, já que na nossa lembrança a gente simpatiza com o velho Madruga. Mas assim, se a gente for analisar de uma forma mais fria, sem a ótica de um seriado de humor, constatamos esse e muitos outros fatos sobre o menino do barril. E esse livro trata justamente disso. O Chaves é um garoto pobre e sem expectativas pro futuro. Outro ponto curioso é que esse texto menciona o Sente, aquele menino que o Chaves parecia ter inventado, mas na verdade ele era seu único amigo no orfanato em que viveu durante muito tempo, onde ele também foi muito maltratado. É dito também que o Sente vivia doente e que eventualmente ele morreu, deixando o Chaves completamente sozinho e meio aos maus Que tratos. livro é esse, O viado? diário também retrata algumas aventuras do porra menino é de essa, rua, fé? Melhor depois ir de ele pra ter guerra. fugido do orfanato, onde ele viveu de pequenos favores, dependendo sempre da sorte de encontrar uma alma gentil para ter o que comer ou, quem sabe, algum lugar para dormir. Em dado momento, ele fala que ele teve mais companhias e experimentou o cigarro, mas que isso fez ele tossir muito Pô, papo e por reto, isso ele não ratão. gostou. Isso aconteceu porque ele viveu muito tempo com um Esse grupo de garotos de pugilista, tá rua ligado? que se Tem apresentava em o sinais. cérebro Até que corroído, um né? dia, um deles Igual o foi Maguila, morto. filho. E o Chaves viu seu corpo no chão e só não vomitou porque não tinha nada no estômago. Também é revelado que o Chaves realmente morou na casa 8, porque tinha uma inquilina que achou ele muito parecido com seu neto e lhe ofereceu abrigo. Ela era uma mulher idosa, cujos mãos tremiam Esse muito, é o e plot por do isso jogo ela 1. precisava de assistência para as tarefas domésticas, coisa que o Chaves fazia com muito prazer. Pena que um dia ela parou de tremer e ela parou de se mover totalmente. Chaves conta que no Mano, dia que seguinte porra a de diário enterraram é esse, e que cara? depois disso a casa 8 passou a ter um novo inquilino, mas que ele continuou na vila porque ele já era muito tipo a- conhecido e os as moradores de primeiras lá histórias, tá deixavam ligado? ele dormir De conto aqui de e ali. fadas. E assim, Filme galera, Mas a Disney como esse adapta. livro aqui é triste. É pior do que o Chaves tem risada de fundo. E nesse momento aqui, tava claro que o Bolaños Não, puta tinha uma conceito, vontade né, que o enorme de Bolaños realizar um leu e trabalho mais dramático. Transformou num site de comédia. Sim. E é muito interessante ver os personagens do seriado nessa abordagem, que mesmo com um tom de humor, transmite uma visão mais séria sobre a situação do Chaves. O mangá é mais E algo pesado. curioso sobre esse livro aqui é que durante um tempo circulava na internet móvel. que o diário continha o verdadeiro nome do Chaves. Mas não, pra quem não sabe, Chaves é um apelido carinhoso que o menino ganhou aqui no Brasil, porque no idioma original o garoto é chamado de Chavo, que significa menino, garoto, moleque. E na falta de um termo que se encaixasse melhor na dublagem, ficou Chaves mesmo. E sem rodeios, eu vou logo te dizendo que tudo que envolve o verdadeiro nome do Chaves é impreciso, é mera especulação. Não existe uma confirmação oficial do nome do menino do 8, infelizmente. Mas eu não sei por que isso aqui é tão relevante pra comunidade de Chaves. E eu acho que o Roberto Bolaño não deixou esse mistério à Alguém toa. sem nome Como a é gente foda, pode né? notar, nem os próprios personagens têm interesse em chamá-lo pelo nome. Isso aqui pode ser mais um recurso narrativo pra dizer o quanto as pessoas ao redor do menino são indiferentes ao que ele tá vivendo, ainda que o acolham de vez em quando. É como naquele episódio, que a Receba. gente vê o professor Girafales alertando a situação de fome do Chaves, enquanto ele, a Dona Florinda e o Kiko enchem o rabo de biscoito. E ignoram totalmente a presença do Chaves, que tava bem ali do lado, varado de fome. É engraçado pra cacete, mas se tu for o cara com fome, é triste pra caramba. E uma curiosidade interessante sobre esse livro é que ele Porra, tem esse é ilustrações nome. de personagens que foram feitas pelo próprio Roberto Gomes Bolaños. Ou seja, além de comediante, roteirista, ator e escritor, o cara ainda sabia desenhar. E desenhar Rafael bem Slender. ainda por cima. Pior que desenhado. Vocês conhecem a história de que existe um suposto episódio perdido de Chaves, em que ele é adulto, alcoólatra e tá em más companhias? Pois é, eu vou logo te falando que isso aqui é mentira. Isso já foi desmentido e tem um vídeo muito bom da Vila do Chaves sobre isso. Chaves Depois assiste adulto. lá pra entender como essa ideia é só uma viagem de um fã. Se bem que depois de ler o Diário Chaves de Chaves, é só dá pra tirar a imaginar que touca, o né? Roberto
escreveria algo História assim sem touca, sem nenhum adulto? problema. Mas bem, se não tem Chaves adulto, a gente tem o Kiko adulto. Exatamente. Existe uma série em que o Carlos Villagrán interpreta o bochechudo adulto. E eu tô falando de Kiko Butones. A série foi originalmente lançada em 1986, na Venezuela, e mostra o Kiko adulto trabalhando em um hotel e fazendo altas trapalhadas. O figurino tá diferente, mas esse aqui é o nome do personagem. Portanto, trata-se sim do Kiko, aquele que a gente conhece, ou pelo menos de uma versão dele, já que a briga pelo direito do personagem se estendeu por toda a carreira do Carlos Villagrán. E esse aqui é só um dos vários Kikos que existem. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É sério, Caralho, é um não sabia disso verdadeiro não, mano. Kiko-verso. Não tem jeito, o Eu não Villagrán sabia não, é filho. visionário. Ele Também. fez o que a Marvel demorou décadas pra fazer. Pois bem, Ele tá nessa vivo até série, hoje, né? o Kiko é aquele assistente de Tá. Sim. hotel. Ele ajuda a carregar bagagem. E por isso ele É se isso, chama cara? Kiko Maletas aqui no Brasil. Existe um trecho dublado dessa série aqui no YouTube. E foi tudo que eu encontrei. E nesse trecho, a gente percebe que essa série aqui é só uma série chata do Kiko, como várias outras que ele tem. Mas assim, existem alguns pontos interessantes pra gente ressaltar. Primeiro que, obviamente, a série passou em TV aberta, na Band. Além disso, a gente vê que assim como aconteceu com Chaves, a abertura original da série foi editada e foi usada uma versão instrumental da música do Kiko, presente, vejam só, no LP do Chaves. O que na versão original seria algo impensável. Mas como tudo isso aqui é uma produção à parte do seriado e é responsabilidade do estúdio de dublagem, eles puderam fazer isso. E dá pra facilmente Calma aí, cravar Kiko. que a dublagem dessa série aqui, assim como a de Chaves, foi realizada pela Maga, já que além de usar a trilha da LP do Chaves, é o Marcelo Gastaldi, a voz do Chaves, quem narra os créditos do estúdio usado, que no caso dessa série era o Marshmello. A Maga não era acreditada porque ela não possuía estúdio próprio. Gravada nos estúdios da Marshmallow. O interessante é que Nossa, essa série tava aqui viva ainda ganhou essa músicas época. originais e que foram inclusive dubladas, se é que não são uma produção Só tem da esse própria episódio? dublagem. Mas eu acho que essas músicas aqui Não. devem ser todas Lost Media, porque se já tá difícil achar esse bagulho aqui dublado, imaginem as músicas. Agora, eu achei bem estranho ter esse bocado de mulher de biquíni rebolando a bunda no seriado do Kiko, que é um personagem infantil. Eu não sei se como visionário que o Ah, Carlos tinha é, isso ele no fez programa isso da aqui Xuxa também. intencionalmente com o Pô, tinha isso no Gugu, cara. intuito de usar todos os meios a seu favor para Passava de garantir a tarde. audiência, ou se isso aqui é só de um episódio e pronto. Se bem que essa aqui não é a primeira vez que a gente vê mulheres pobres e sem dinheiro pra comprar roupa aparecerem na série do Kiko. Então, quem Pô, nos quiser 80 se era cria, sacrificar porra. e ir procurar os outros episódios da série, assistir, tirar a dúvida, fica à vontade. Eu mesmo vou priorizar minha saúde mental. E agora eu vou apresentar pra vocês o incrível universo dos Poops. Pra quem não sabe, YouTube não. Poop é um estilo Caralho, humorístico de vídeo pra que quê, consiste em edições malucas, que quase sempre traduzem sempre envolvendo os personagens de todo do YouTube. E se tu for procurar hoje em dia por Pooper, que é totalmente um patrimônio imaterial da internet, Tô com duplo clique, galera. Foi mal. ou se fizerem, não digam que eu falei, porque eu tô falando aqui claramente, não façam. Vocês já devem ter se deparado com diferentes memes do Chaves, Nhonho porque tem tarado. anos e anos e anos Ai, de Chavinho. anos que fazem Ai, mais Canal sucesso. imitando, né? Acontece que recentemente alguns vêm Tô de ganhando mais pau destaque duro. do que outros. Que É o isso, cara? caso do nosso querido Ai Chaves, Chaves. Mas Olha lá. será que tu conhece a origem dessa pérola? A mente perturbada por trás disso é o Matheus Canella, o humorista que eu tenho o prazer de dizer que eu conheço desde Toma. quando tinha 40k de inscritos. E essa incrível imitação aconteceu num vídeo chamado Show de Imitações Extremamente Específicas. E de lá pra cá, vez ou outra, ressuscito esse meme. Vamos pro vídeo. A primeira imitação extremamente específica é: estou rufando os tambores, criando expectativas. A mídia funciona assim: o Nhonho tendo um lance amoroso com o Chaves com muito medo do pai dele pegar os dois no flagra. Ai, Chaves, ai, Chavinho, que gostoso, Chaves. Ai, Chaves, por que de tanto tempo eu me privei disso, Chaves? E o Canella voltou a interpretar essa cena belíssima e perturbadora no Cara, é engraçado igual um câncer no cu, filho. Webbullying, É. um quadro do Maurício Meirelles. Peraí, tinha que fazer um Nhonho tarado. Como é que é o Nhonho, É tarado? o Nhonho tarado no Chaves. Aí tem um caso. Aí ele fica assim: Ai, Chavinho. Ai, Chavinho, quer esse sanduíche de presunto? Bate um punhetinho pra mim, que eu te dou. é essa, é minha única. Sério, esse tipo de coisa que me quebra Nossa senhora. Clima da. É. totalmente, Que massa, filho. porque Caralho. como assim, cara? Isso é tão Nossa, até doeu, mano. Ele ficou esperando o Meirelles E ir. o cara né? ri, fi. Aí tem um caso. Aí ele fica assim: Eu tava esperando ele terminar pra rir. Ai, Chavinho, quer esse sanduíche de presunto? Bate um punhetinho pra mim, que eu te dou. é essa, é minha única. sério, É esse tipo essa. de coisa que me Depois quebra termina totalmente, essa. porque como assim, cara? Isso é tão aleatório, bizarro e inesperado que não tem como não achar graça. E claro, a gente teve que mencionar isso aqui.
todo mundo sabe que a Poppy é Deus. fanha. E às vezes é até difícil de entender o que ela tá falando. E quando Legal. ela criou, a ideia era justamente dar uma característica singular pra personagem. Assim como a Chiquinha, que tem sardas e usa óculos. E também como o Kiko, que é bochechudo e etc. Mas a real é que a Poppy não é fanha coisa nenhuma. Tá, inicialmente, de fato, ela era fanha. Mas depois de receber uma carta de um telespectador que dizia que seu filho estava sendo alvo de zoação na escola, porque Não o ele também suficiente, tinha dificuldade Davis. de pronúncia de palavras, o Bolandi decidiu dar uma repaginada na personagem e tirar essa característica dela, porque ele ficou comovido com o relato do pai. Mas o grande porém é que a dublagem decidiu ignorar essa mudança Lacrador. e deixou a Poppy fanha É, foda-se, eternamente. Na verdade, aconteceu até o Criança oposto. do México, No né? início, Vai se ela fuder. tinha a fala perfeitamente clara. Mas depois Vai se deixaram ela poder, fanha pra vadia. sempre. Coitada, pô. Até no desenho ela é fanha. Assim como o YouTube Poops, existia um tipo de paródia de Chaves que também fazia muito sucesso e precedeu esse Isso, cara. estilo de vídeo. E eu me refiro especificamente àquelas paródias de dublagem que ficaram muito populares no início da internet aqui no Brasil. Pra tu ter noção, a galera assistia esses vídeos nas famosas Lan Ó o House. Cairo. Ah, é aquele. Porque Então, não é tinha celularzinho aquele na mão Chaves todo na tempo. Vila da A não ser, Maconha. claro, aquele bom e velho Ah, Nokia tá, tijolão de Aqueles lá respeito. era muito São bom, Porque o bom, mano. Cronicamente Online Era muito ainda não foda. existia. Sério, dá pra imaginar o que é não ter WhatsApp, não ter internet o tempo todo, TikTok, YouTube, e não tá todo o tempo ligado um com o outro. Pra exemplificar isso, eu tenho uma história. Quando eu fazia o ensino fundamental, chegou um dia que a gente tinha um trabalho pra entregar no outro dia. E um amigo nosso não sabia o que era pra fazer. Essa cena Sabe o aí que é ele feia. fez? Ele teve que ir com a mãe dele na escola perguntar o que era pra fazer. Porque não tinha WhatsApp, não tinha SMS direito, tá ligado? As pessoas não tinham celular, não era assim. Eu tô me sentindo muito velho agora. Porque de verdade, quando eu tava saindo do ensino médio que começou esse negócio de grupo de WhatsApp da sala, porque não existia isso, as pessoas se falavam pessoalmente antes. Mas voltando ao assunto, em meados de 2006, um usuário resolveu postar um vídeo com um título bastante curioso, simplesmente Chaves Maconheiro. E isso, obviamente, atraiu a atenção de vários curiosos, que se depararam com uma paródia insana. Basicamente, o Seu Madruga ficou chapado depois de confundir a maconha do Kiko com salsicha. E assim como o Poops, esse vídeo aqui também faz uma sátira que na época era bastante inovadora e que inspirou muitos outros vídeos parecidos. É impossível a gente saber quem é o autor desse vídeo, já que naquela época as pessoas pouco se importavam com créditos e todo mundo só tinha interesse em se divertir. E a galera se contentava com poucas views. Assim, né? Olha lá, o bicho todo doidão. Fala aí, seu maconheiro! E quem é que é maconheiro, rapaz? Quem diria que esse simples vídeo atingiria 40 milhões de visualizações em 2020? E que nesse ano também ele ia ser definitivamente excluído do YouTube. Por questões de direitos autorais. Porque vocês sabem como é, né? É simplesmente a Televisa. E quem tá ligado na aba comunidade acompanhou a saga que eu tive que passar pra postar o primeiro iceberg do Chaves. Eu simplesmente refiz o vídeo 15 vezes. E eu não tô nem brincando. E nessa brincadeira, o vídeo saiu meia-noite. Então assim, se tu tá vendo esse vídeo, de verdade, passa lá no outro porque deu muito trabalho, deu muita dor de cabeça. E ele tá legal também. Assiste lá, pai. E eu percebi que alguns usuários da internet afirmam que existia um Chaves maconheiro que antecede esse vídeo e que era muito mais engraçado e original. Eu encontrei alguns comentários em fóruns comumente frequentados na época e parece que esse vídeo aqui não agradou muito, porque geral tava chamando de cópia de Hermes e Renato. E resumindo brevemente, Hermes e Renato é um grupo de comédia brasileiro que ganhou fama com seu humor Cara, o Iceberg começou tão bem, mano. escrachado, nonsense e recheado de É o- paródias. Coisa que era muito comum dois, né, antigamente, isso só que hoje ele desapareceu. Então, na época, eles fizeram várias redublagens de Chaves. E bastava Foda-se. ter algum vídeo que também era redublagem pro pessoal ficar mordido e chamar de cópia sem graça. O que é bem diferente de hoje em dia, que basta tu aparecer no canto do vídeo, sem dizer nada, que tu já é criador de conteúdo. O pessoal até gosta. Mas então, provavelmente ouviu o mesmo com outros Chaves maconheiro, porque surgiram vários nessa época. Mas o que é difícil mesmo é cravar quem é que veio primeiro. Não, Até esse não é o porque, bizarro, se tratando de uma infelizmente. coisa antiga de internet, parece até ufologia, porque só tem relato e ninguém consegue provar porra nenhuma. Então comenta aí, realmente existiu um Chaves maconheiro original e ele de fato era mais engraçado? Comenta aí que eu quero saber. I want to believe em um Chaves maconheiro. I want. Já chegou o disco voador! O título original da série é El Chavo del Ocho. Isso, na verdade, é um trocadilho com o canal que era feito inicialmente a transmissão lá no México, o canal 8. Com o tempo, eu acredito que o Bolandi foi adaptando o enredo e, de fato, fazendo o Chaves mencionar que ele morava na casa 8. Embora essa casa jamais tenha sequer aparecido na série. E isso fez muitos fãs pensarem que aquilo era mais uma mentira do garoto, que teria receio de dizer que ele morava no barril, ou que ele dormia na rua. Mas como a gente viu aqui no Diário do Chaves, ele morava na casa 8, junto com a senhora. E ele morou lá até o momento que teve que deixar a casa, depois da morte dela. E aí sim,
de fato, ele voltou a morar na rua. Mesmo assim, ele continuou sendo chamado de Chaves do 8 pela vizinhança. Então sim, de fato, ele morava na casa 8, mesmo que parecesse uma invenção dele para não ser alvo de zombarias do Kiko. Bolaños apenas decidiu que, assim como o nome do Chaves, o local que ele morava também não era relevante para a trama. Por isso, esse fato era raramente mencionado. E quando é mencionado, logo vem alguém para interromper, para acabar com a vida do curioso. O que parecia mais uma mentira se transformou numa história dramática e sensível, assim como a história do tal amigo do Chaves, do Sente. O Bolaños soube aproveitar muito bem os ganchos deixados pela série e usou tudo isso no diário, para finalmente matar a curiosidade de alguns fãs. Machuquei, a chotada. Seguinte, o Chaves é uma série muito antiga e é natural que algumas piadas não envelheçam tão bem. Afinal de contas, algumas atitudes que poderiam ser consideradas, entre aspas, inofensivas na década de 70, atualmente protagonizam discussões ativas e fervorosas sobre o certo e errado. E é claro, eu não vou aprofundar muito aqui porque o intuito não é fazer um estudo aprofundado sobre isso. E existem várias outras questões envolvendo Chaves e Chapolin. E isso é tão verdade que recentemente eles receberam uma nova classificação indicativa pelo Ministério de Justiça, deixando de ser livre para todos os públicos e passando a ser recomendado para maiores de 10 anos no caso do Chaves e 12 anos no caso de Chapolin, por conter violência fantasiosa e consumo de drogas lícitas. E assim, aqui eles têm um ponto, porque afinal a gente tem um professor que fumava em sala de aula, a gente tem adultos agredindo crianças, gordofobia e mais uma cacetada de coisas que hoje em dia seria impossível de ser abordado desse jeito. Quer dizer, até poderia ser abordado, mas com certeza ia receber muita crítica, o que tornaria o cancelamento da obra iminente. O que me deixa com dúvidas, portanto, sobre como é que vai ser feito no novo desenho animado do Chaves, que vai ser em 3D. Vai ter mais porque, assim, um. se eles tentarem adaptar isso pro padrão de hoje, eu isso, prevejo um absoluto fracasso comercial. Ou no mínimo, uma diferença abissal no fator humorístico do seriado. Mas deixando de lado isso aqui, que ainda divide opiniões, bora falar de uma coisa que voltar a com gordofobia certeza na gera uma blackface. forte rejeição entre os fãs. O uso de blackface. Esse episódio aqui foi de 1974. Ele é do programa Chespirito e foi exibido aqui no Brasil na década de 90 como um episódio comum de Chapolin. E trata-se da Cara, mas vai Guerra tomar da no cu, esse Secessão. aí E eles nem ok, tentaram, eu sei que o iceberg aqui é de Chaves, mas se nem o material original se preocupa em fazer distinção entre as sketches do Chespirito, por que que eu ia fazer? E eu acho que vale a pena extrapolar um pouco, só por essa curiosidade. Esse episódio aqui retrata um soldado que desertou da guerra, e para evitar ser penalizado pelo seu superior, ele resolve se disfarçar como um escravo do amigo dele. E a grande questão é que ele se disfarça como um típico ator de blackface. E resumindo pra quem não sabe, blackface é o nome dado para uma prática teatral preconceituosa. Muito popular no século XIX, consistia em atores brancos pintando o rosto de preto para interpretar negros de forma estereotipada. Por isso esse ato é considerado extremamente ofensivo. Mas será que a gente pode cancelar o Chespirito por causa disso? Vamos primeiro analisar o contexto. Como já disse, Blackface. Gente, ele tá morto, né? Não, julga aí, filho. Julga Eu o vou, cachorro eu dele vou lá. cancelar o Roberto Gomes Bolanhos. diz o título do episódio, Já tá cancelado, né? trata-se de uma paródia de um momento histórico específico, a Guerra da Secessão Americana. sim, Isso aqui já entendi. nos dá uma luz das possíveis intenções satíricas do episódio. E aqui vai uma breve aula de história. A Guerra da Secessão Americana também é chamada de Guerra Civil Americana e aconteceu entre 1861 e 1865 Pô, não nos participou Estados dessa guerra Unidos. aí. O confronto ocorreu entre os estados da União, que ficavam mais ao norte do país, e os confederados, que ficavam mais ao sul. O motivo desse conflito era justamente a questão da escravidão. Enquanto que os estados da União, no norte, eram contrários ao escravismo, os confederados, ao sul, que eram menores e dependentes da agrícola, eram favoráveis. Portanto, a escravidão era o foco desse período histórico. E o Chespirito retrata aqui o lado dos confederados, favoráveis ao trabalho escravo, como os diálogos deixam bem claro. TH fazendo É que alguns whiteface. dizem que os negros são iguais aos brancos. Mas eles não são iguais. Racista! Não, cara. Mas não é porque um autor interpreta Manda um aí. lado da história que necessariamente ele compactua com seus ideais. Às vezes é exatamente o contrário. Por exemplo, o Chaplin também interpretava o alemão do Ah, não, mas ele tá sacanagem. bigodinho. E todo mundo conseguiu entender que ele tá ridicularizando o sujeito. O próprio Chespirito já interpretou esse mesmo papel. Sim, o Chaves tá ridicularizando um cara preto, né? Porra, não tá ridicularizando. Não, Cara, ele porra, tá, do- ele tá do interpretando, ele tá interpretando um escravo, ele não tá interpretando um senhor de escravo, porra. Com intenção igual. E outro momento que fica evidente que se trata Seria como se o Chaplin imitasse um judeu, né? Não. Na câmara de do Auschwitz. sujeito. O próprio Chespirito já interpretou esse mesmo papel com intenção igual. E outro momento que fica evidente que se trata de uma sátira é que quando questionando-se sobre quem trabalharia no lugar dos escravos, Mortime, o personagem do Villagrán, sugere os mexicanos. E além do mais, se não forem os negros, quem irá trabalhar? Eu não sei. São capazes até de trazer mão de obra mexicana.
Ou seja, com esse comentário, o autor expõe que o preconceito dos personagens também afeta diretamente aqueles que assistem, que são os mexicanos, de forma de encorajar possíveis simpatizantes desse discurso que ele sabe que é problemático. Certo, certo. Sim. É uma sátira? É uma sátira? É uma sátira. Mas será que isso aqui justifica o uso de blackface? Essa questão é meio complexa, na verdade muito complexa, e depende muito dos fatores, mas em geral... Cara, assim, sem sacanagem, por que ele tá tanto tempo nesse assunto, cara? Sei, mano. Cara, que... Ah, não vou nem falar, mano. A vez que eu falei que o iceberg era ruim, me crucificaram, né? Face nunca é uma boa ideia. Tem uma exceção, talvez, E qual? talvez, que é o filme Trovão Tropical. Uma comédia que tem um bocado de... Thomas lá fez a iceberg de teoria da conspiração. Cara, aí o cara tá de sacanagem também, né? O cara pagou R$1 na porra de um vídeo. O vídeo tem 40 minutos, cara. Ué? E tu viu? Vê 1 minuto do vídeo. Ela me deu massagem em outras coisas. Porra é essa, cara? Vamos caçar uma massagem aqui agora na rua. Isso aqui, Ah, esse cara aí é o nômade maluco. essa putaria aqui é o triplo, tá? Porque não cai a live. Eu não tô muito afim de ver esse cara também, não. Peraí que mandaram outro. Caio Baruch, mandei errado. É, Caio Baruch, tá vendo o que aí, viado? Tá caindo pro terra. E hoje, Ah, o Whiteface do TH, né? Eu já tinha não viu. todo o conceito da obra. Você não vê isso aqui. Você me promete isso. Ou foda-se. O que ele fez? Ele passou farinha na cara? Cara, tinta, né? Tinta. Tinta de pintar. Pintar quadro. Pintar Lenertex, fi. Caralho, como é que E ele uma não desmaiou com lente, essa uma porra? lente branca, uma lente azul no olho. Vimos bem que Importante também. não vamos ganhar nada O que brigando. ele tá jogando? O Por isso- Mineco? É o Mineiro. Isso, filho. A expectativa fosse foi de sábado, tipo. E a mão negra, né? Igual o Michael Jackson. E a mão negra. Maria, há quanto tempo? Inscrição. Não, vai te foder. Que live foi Muito essa? famoso, que inclusive eu fiz vídeo no canal. Ninguém assistiu, mas eu tenho esse vídeo. E lá a gente tem o personagem do Robert Downey Jr., que dentro da trama é um ator de método, e ele faz blackface. E o Robert Downey Jr. foi indicado ao Oscar por esse papel. E ele quase ganhou. E bom, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas o blackface desse Mas qual é o ponto, né? Hollywood é pedófilo e racista, cara. filme tem um propósito narrativo, que é satirizar os atores que chegam aos extremos. Porque nesse filme aqui, o Kirk Lázaro, ele nunca sai do papel. Então, como ele vai viver um homem negro, ele finge que ele é um homem negro 100% do filme. Já no Chespirito, ele além de pintar a cara de preto, ainda usa Meu trejeitos Deus, vamos pro próximo, extremamente porra! estereotipados. Ele faz uma dança e ainda porque tem não uma tem track de assunto, risada mano. de fundo. É a sátira, galera. Isso Calma aí, ó. Chavinho. Muito engraçado, Chavinho. Acho que no geral, a gente pode dizer que no caso dele, foi no mínimo desnecessário. Mas a gente não pode ser anacrônico e desconsiderar que se trata de uma produção da década de 70. E as pessoas não falavam muito sobre isso. Então, tava liberado ofender. Tava liberado de ser E seguindo racista. nessa mesma linha, a gente vai falar agora de um caso envolvendo o nosso querido Carlos Lembrei Vilador. daquela Em frase lá 2023, o ator do protagonizou uma campanha na embaixada negro- dos ser Estados negro tá na Unidos moda. que tinha como objetivo coibir a imigração ilegal, alertando mexicanos sobre o risco de cruzar clandestinamente as fronteiras dos Estados Unidos. Abre aspas. Olá, amigos. Primeiro de tudo, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. você tá falando que não é um Tenho algo alemão? muito importante para dizer. Amém. Não cruze a fronteira dos Estados Unidos porque seu pai, sua mãe, seu tio, seu cachorro, seu gato, seu periquito, todo mundo pode estar em perigo. O melhor é cruzar a fronteira de forma legal. Mas vamos lá, se você fizer isso, cruzar de forma legal, aí sim eu vou gostar de você. E bom, basicamente o vídeo é esse, e causou a maior polêmica na época. Para muitos, o caso foi insensível com seus compatriotas, já que como esse aqui é um assunto sério, deveria ser tratado de forma mais respeitosa, e não em um tom jocoso. E outras pessoas disseram que na verdade, a campanha revela um outro importante alerta, a importância de economizar para aposentadoria, porque seria uma coisa que o Carlos não fez, já que aos 79 anos de idade, esse bicho ainda tá interpretando o Kiko, cara. O Kiko tem 8 anos, o cara tem 80. O cara tá lá, ele não consegue andar, mas não, eu sou o Kiko, tenho 8 anos. E o vídeo ainda conta com uma simulação de um acidente interpretado pelo Kiko e seus brinquedos. Realmente, isso aqui não pegou bem, Sei ainda lá, mano. mais quando a Meio gente Bruce vê o Artista descaso isso. com que esse vídeo foi feito. É um velhinho na frente de uma câmera com os papelões atrás, que mais Cara, eu adoro o parecem Bruce enfeite de Artista, festa de velho. Quando é que ele vai aniversário de fazer o criança. salve do E é Dante, isso, Devil May bebê
que o mano. orçamento inteiro foi só pro cachê dele. E aí Eu não só dei sobrou pra mais prestagem. nada. E quando a Eu gente só- compara com o comercial da IP ou o comercial que a Samsung fez, é bizarra a diferença. E essa aqui, que é uma campanha Nossa, muito foda. mais séria, sem intuito comercial aparente, é feita de qualquer jeito. Fora que, levando em consideração que tem notícia de gente morrendo todo dia, de verdade, nessa cruzada da fronteira, eu acho que não deve pegar muito bem assistindo os intervalos esse senhor aí brincando de carrinho, simulando vítimas de acidentes. Existem muitas histórias que o ambulância, povo conta sobre o besta. elenco de Chaves. Uma das mais famosas dela, que foi muito difundida nos anos 90, era de que o elenco inteiro teria morrido num acidente de avião durante a turnê pela América Latina. Quem viveu essa época sabe. Porém, existe uma lenda de que Chespirito teria organizado um show particular para o famigerado narcotraficante Pablo Escobar. E antes de mais nada, não, isso aqui não aconteceu. E Esse tinha uma imenso fazenda aqui no factoide foi Tocantins. compartilhado por ninguém menos do Pablo que o Escobar Carlos tinha uma fazenda Villagrán. no Que vocês Tocantins. verão. Muito bem Jalapão. lembrado. Tem. Jalapão não, é porque Jalapão não é um lugar, né? É um parque. Tem hipopótamo no Tocantins? Não, só na Colômbia e na África. Ok. Mas a gente tem uma Não fazenda com trouxe um avião nenhum, né? dele. Não, ele devia ter trazido. Foda, mano. Muito foda isso. Ele sabia o que tava fazendo, filho. Investiu Era certo. foda, ele sabia que o Estado era organizado, era planejado. Não, por filho, aqui, tinha um que tem o futuro título de promissor. maior propagador de fake news da história do elenco de Chaves. Tudo com que é tipo de besteira, esse cara dá entrevista e conta, tá ligado? Pois bem, segundo Villagrán, Chespirito teria feito uma exclusiva pro criminoso colombiano, e que ele também teria sido chamado pelo sujeito. Mas diferente do colega, ele se recusou a participar. E existe até mesmo uma montagem na internet que mostra o elenco junto com o traficante, aparentemente em uma pista de pouso próximo ao avião, como se eles estivessem viajando juntos. Entretanto, Não, tudo foi nunca fui lá, não. desmentido pelo filho do Pablo Escobar, que disse que jamais aconteceu e que o mais próximo que chegou do Chespirito foi quando ele teve uma lancheira do polegar vermelho. E aí ele postou essa foto. Portanto, é lógico que aquela outra foto era uma montagem gigante. Mas aí vem a grande reviravolta da história. O elenco de Chaves, aparentemente, de fato, se apresentou para um criminoso narcotraficante colombiano, porque em 2014, o filho de Miguel Rodrigues Orejuela lançou um livro chamado, abre aspas, Eu Sou o Filho do Cartel de Cali, fecha aspas, onde afirmou que o elenco de Chaves foi contratado pelo seu pai para uma festa infantil e que estariam presentes, ao menos a Chiquinha, o Chaves, o Sr. Barriga e o Girafales. Na época do Começou, lançamento mano, dos tem uns livros, 20 todos os minutos já. atores negaram a participação. 26. Porém, a Maria Antonieta, a Chiquinha, afirmou que de fato isso aconteceu, mas que eles não sabiam. Eles foram lá, mas eles não sabiam que eram traficantes. E vale ressaltar que o Carlos Caralho, e o a Maria Gugu? sempre deram muitas afirmações polêmicas Pior que ao é, longo né? das suas carreiras, pelo menos pós-Chaves. E que muitas Pô, pior vezes que o eles se Gugu, ele contradizem já fez e um voltam blackface fudido, filho. Eu lembro disso agora. Ah, o Gugu já foi traficante, já foi blackface. É, então não, era, Cara, foi- o Gugu quando fez ele... uma entrevista falsa com o cara do PCC, pô. Vamos doar, vamos doar. É, Caralho, um filho, real. Que loucura, mano. Anônimo, obrigado Táxi pelo Gugu. real. O táxi Gugu, exatamente. Ele pintou a cara de preto, mano. Que loucura, cara. e o Gugu, a gente sabe que ele não morreu com acionado, não. Ah, e com certeza. Ele tá vivendo Foram nas eles, Ilhas né? Maldivas com o marido dele. Exato. Ah, esse aqui é Que ele clássico. era gay. Esse é aquele É minha irmã e tem. finalmente 18. Isso aí. É, finalmente 18. É minha irmã e tem 16 anos agora. Tá, ela pode ter 16, mas na vida real ela tem 18 anos. Não, na vida real ela tem 16 e ponto final. As fotos dela no Facebook são muito boas. Ela foi pra Cara. Cancún? Sabe, cara, toda vez que a gente vai se encontrar, eu penso, por que faz tempo que eu não vejo o Miller? É ridículo, a gente devia conversar mais. Aí, quando eu te vejo, eu penso, não, agora eu lembrei, é porque ele é um idiota. Eu só tô zoando você, cara. Qual é? E se eu falasse isso da sua irmã? Se eu falasse, quero comer a Daniele, o que você ia achar? Sinceramente, eu adoraria que você comesse a minha irmã. Sério? Sério? Por quê? Porque seria uma honra pra família toda se você comesse a minha irmã. O quê? Eu aposto 50 que como sua irmã antes de você comer a minha irmã. Aposto 50 que eu como a minha irmã antes de você comer a minha irmã. Eu te dou 50 pra você comer sua irmã. Chega dessa putaria de quem come a irmã. Seu amigo mora aqui, né? Rapa fora. Cara, eu Ah, descobri legal. que recentemente Nossa, muito que louco, hein? aquelas dublagens do... E você também, ó, gostosa. E aquela do Trunks também, do... Toma, filha da puta, atrás do que tá eles achando falam. gostosinha? É tudo Você gigante essa acha também porra. gostosinha? Acho, É, é, sim. Caralho, é tudo gigantes. Ah, Já Sim, o sim, William sim. Rodrigues, o autor do livro e filho do traficante lá, já está no seu terceiro livro, que foi lançado em 2022, o intitulado O Filho do Cartel de Cali, os narcotraficantes. precisa ver esse filme, é só pagar aí, pô. R$70. R$70 pra Eu nunca vi assistir. esse filme. Finalmente 18. Caralho, sério?
Ô, tem um maninho de Walking Dead ali? Não, mano. Não. Não é ele, não. Tem o Tá cara. longe. Tem o Quarteto É o Fantástico. Mais Teller. É, tem o Mais Teller. Ah, nossa, tem o Marcela. É o cara do Crepúsculo. Ah, é o colega da Bella no Crepúsculo, esse cara. Nossa, só papelzinho, hein? Skylar Astin, não sei quem é esse cara. Também não sei quem é esse maluco. Eu já vi ele em outro filme, só não John lembro qual. Lucas. Não, isso aí é random. Bebê não casa. Mas eu- ele, então. Ah, é a... Sarah Wright. Ah, não. Não conheço. Jonathan Kelt. Não conheço. Só atorzinho. É, meia boca, né? Russell Hodgson. Só a bucha, filho. François Shaw. Esse nome Você já conhece algum canto? Ah, de Lost. Ah, sim, de Lost, é verdade. É o faz o Namastê, né? Sim. Que é o... De Tom Cruise. Rapaz, volta lá, pô. Caramba, o nome do cara é Basil, fi, que foda. R$70. Basil que terminaram o Pablo Escobar Foda. e o Cartel de Medellín, Basil a história não Hawkins. contada pela Netflix. Morreu, né? Ou seja, o cara ainda tá vivendo de contar a história do seu pai, e como deu pra Morreu. perceber, ele não tem escrúpulo ao apelar pra textos totalmente sensacionalistas que prometem sempre revelar verdades ocultas das histórias do mundo do crime. Então, foram esses depoimentos aqui, não existe evidência de que isso realmente aconteceu, mas é possível que o caso tenha se confundido e repassado uma meia-verdade, já que isso aqui, de alguma forma, se relaciona com Escobar, mas não deixa de ser uma mentira. Todos nós aqui conhecemos muito bem a Vila do Chaves. É muito intuitivo pra gente nos orientarmos pelos famosos pátios onde nossos icônicos heróis viveram Terceiro incontáveis pátio. aventuras. A gente tem a entrada Mapa da vila, secreto, né, eternizada Chaves? pela abertura original da série. O O primeiro bug. pátio onde fica o barril do Entrar Chaves. dentro do mapa. O segundo pátio, que tem aquela fonte bem no centro. E claro, o interior das casas do Seu Madruga e da Dona Florinda. Esses cenários aqui são os principais cenários da série. Aqueles que a gente lembra muito bem e que a gente vê em quase todos os episódios da vila. O interior da Casa da Bruxa apareceu uma única vez e foi apenas na imaginação das crianças. Nunca foi realmente mostrado o que de fato havia lá dentro. Mas se tem algo que envolve a vila, e a gente pode chamar de misterioso, é a possível existência de um terceiro pátio. Como eu já falei, o Chaves mora no 8. E isso aqui é uma informação oficial confirmada pelo Diário do Chaves. Mas a Casa do Chaves nunca apareceu. E isso implica na existência de um acesso para além do segundo pátio da vila. Embora o terceiro pátio nunca tenha sido mencionado, a gente tem umas pistas no episódio Os Gesseiros, aquele episódio com leite de burra que se passa quase que todo no segundo pátio. Nesse episódio, o Seu Madruga comenta com o Sr. Barriga que tem uma parede para rebocar lá no outro pátio. E é possível ver claramente que existe uma passagem ali, onde personagens entram e saem de cena. Resta a dúvida, no entanto, se seria um corredor pequeno ou de fato um terceiro pátio. Tem um tempo na internet que essa imagem aqui aparece como sendo a suposta planta extraoficial da Vila do Chaves, feita pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Nela, o terceiro pátio é retratado como um amplo espaço e o seu acesso é feito justamente pelaquela passagem pequena no segundo pátio. Essa arte seria uma reprodução do esquemático original do Chespirito, feita por Celso Gustavo Bertozzi, ao que tudo indica em 2001. É dito ainda que essa planta teria sido revelada ao público por Chespirito em um programa jornalístico do México parecido com o SBT Repórter, mostrando que o autor tinha planos para contracenar em ambientes que sequer chegaram a ser produzidos pela equipe de cenografia do programa. Infelizmente, eu não encontrei informações sobre quem seria esse reprodutor de imagem chamado Celso Bertozzi, assim como eu também não consegui descobrir em qual programa o Chespirito teria feito tal revelação. Muito menos encontrar qualquer imagem ou vídeo que servisse de evidência de que de fato houve esse evento. Portanto, trata-se de um rumor sem uma confirmação oficial, mas que tem alguma possibilidade de ser verídico, ainda mais percebendo que tudo se encaixa perfeitamente. Dentro desse mapa da vila, é possível ver a famigerada Casa do Chaves, o 8, e ela está localizada logo na entrada do pátio, uma casa pequena com apenas um quarto. É possível ver que no terceiro pátio tem uma fonte, assim como no segundo pátio, e ela fica bem na frente da casa do Sr. Furtado. Em uma entrevista pro Danilo Gentili no The Noite, concedida em 2014, Carlos Delagran disse que Ramon se despediu dele, dizendo que eles se veriam novamente no inferno. Mandou R$1,20. Como assim? Que cacete de Anônimo, obrigado pelo R$1,20. história é essa? Bom, vale relembrar o contexto em que se encontrava o Seu Madruga na época, porque ele estava sob cuidados paliativos, vítima de uma complicação em decorrência ao seu câncer de estômago. Isso é mais divertido que um jogo de computador. Tem mais ação. Tome cuidado, 18! Toma, sua filha da puta! Só porque é gostosinha, não fica se achando muito, não! Tava pensando que ia ganhar de mim, é? Ai, cara, o contexto dessa cena, viu? O cara metralhou uma mulher.
estômago. Em sua última visita ao seu amigo no hospital, Ramon, vendo que o eterno colega de palco tava muito Vai se triste, foder. olhou pra ele e disse, abre aspas, não fique gostosinha. triste, bochechudo. Nós nos vemos lá, fecha aspas. E ele perguntou, no céu? Então Ramon prontamente respondeu, não, no inferno. E uma tentativa de quebrar o clima fúnebre, que tava se instaurando pela situação, que é totalmente complicada. E é bom lembrar que nessa época, os dois tinham acabado de Nossa, trabalhar juntos no a Akiki. roupa do Portanto, McDonald's, filho. eles deveriam ter alguma intimidade, o que dá uma certa veracidade pra história do Carlos, porque por mais que ele tenha uma enorme fama de mentiroso, como o próprio Ramon já disse, não sou eu que tô falando, foi o Ramon que falou. Mas relaxa, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vocês se lembram do programa Pânico? Pois bem, existe uma infame entrevista com um dos atores de Chaves, que na época, no ano de 2008, me causou muito medo, um medo colossal. Eu tô falando sério. E eu tô falando, é claro, não poderia ser outro, senão ele, Desenha o nosso ônibus. querido Carlos Villagrán. Rio E de foi uma Janeiro. entrevista legal, foi divertida. Eles deram até uma bola quadrada pro Kiko. Eles falaram de outras produções, eles falaram sobre o início da carreira do ator e fizeram até ele dançar a dança do Siri, que era um fenômeno na época. Muito bom, tudo ia bem até chegar a segunda parte da matéria. E eu não lembro se foi transmitido em sequência na época ou se foi no outro dia, mas eu só sei que essa parte me dava calafrios. Os caras simplesmente começaram a pipocar diversos mistérios ali no entorno da casa do Carlos Villagrán, que era onde a reportagem se passava. Nesse material extra, a equipe do Pânico diz ter recebido uma fita de uma equipe de especialistas em mensagens subliminares. E essa fita revelavam coisas que passaram Eita despercebidas pelo público. No rodapé da matéria, eles dizem, especialistas analisam o vídeo do Kiko. E então é feita toda uma análise do Villagrán, induzindo o público a associar esses sinais como potenciais evidências do envolvimento dele com ocultismo. Eles encontram cifras de uma língua desconhecida, cabeça de tigre, urnas funerárias com as iniciais de Ramon Valdez e de Angeline Fernandes, que na época eram os dois únicos atores do elenco que tinham falecido, e sobrou até pro cordão dourado do Carlos, já que era evidente a sua paixão pelo acessório. Ele não tirava o cordão nem pra interpretar o Kiko, e nesse dia ele tava usando um bem peculiar, onde a equipe do Pânico dizia ter visto as iniciais de cada um dos integrantes do Chaves e parecia estar numa ordem bem específica, a ordem da morte de cada um deles. E pra completar, ao ser Caralho! virado de cabeça pra baixo, era possível ver a imagem de uma caveira. E bom, Que o porra Pânico é era essa, conhecido mano? pela sua forma distinta e bem peculiar de fazer reportagens. Todo mundo lembra que eles eram bastante irreverentes e às vezes passava até um pouco do ponto da piada. Era como se não houvesse limites em nada e tinha todo tipo de quadro. E nessa época, as mensagens subliminares reinavam na internet. Então era natural que eles tentassem fazer alguma coisa com isso pra tentar fisgar os telespectadores mais curiosos. No fim, era só uma brincadeira minimamente bem elaborada. Embora tenha feito um bocado de criança que tenha visto na época terem pesadelo com Kiko durante semanas. E aliás, mais do que bem feito, porque Pânico não era coisa de criança. Mas eu acho que teve uma parcela de adultos que ficou pelo menos com uma pulga atrás da orelha. E ficou se perguntando se o Kiko teria feito algum pacto com o diabo. Porque essa era a teoria mais comum dos anos 80/90. Todo mundo fez pacto com o diabo. A gente já viu aqui no Diário do Chaves a inclinação nata do Chespirito pro drama. Ele é um autor muito versátil. E sabem vocês que se dependesse dele, o final de Chaves seria muito diferente. Vale lembrar que o Bolani não pretendia ficar interpretando Chaves pra sempre. Porque não lhe agradava muito continuar o papel de uma criança, sendo evidentemente um idoso. Por isso, inclusive, que depois de 79, o Bolani foi deixando cada vez mais de lado Chaves e focando em seus outros projetos, que vale lembrar, faziam muito sucesso no México, diferente de como é aqui no Brasil. Com isso em mente, Bolani queria que o Chaves encerrasse a sua jornada na vila como um herói, sacrificando-se para salvar uma criança de ser atropelada por um veículo e morrendo no processo. A decisão seria levada adiante pela equipe de programa, mas entretanto, o Bolani desistiu da ideia. Isso porque ele teve uma conversa com a sua filha, que é psicóloga, e o alertou sobre os efeitos negativos que isso poderia causar na mente das crianças que estavam assistindo o programa, banalizando a morte. E vale lembrar que em 94, um garoto morreu eletrocutado por tentar reproduzir o episódio do curto-circuito. Aquele que o Chaves ensina pra Chiquinha como fazer o tal do curto-circuito. Segundo para a criança, depois de assistir o episódio, o menino de apenas 7 anos pegou um fio vermelho, que era da enceradeira, e colocou na tomada. É claro que isso aqui não é responsabilidade do seriado. Existe toda uma questão de onde essa criança tava, se ela tava sozinha, se ela tava acompanhada, por que ela tinha alcance a esse material. Mas o fato é que o episódio influenciou o menino a realizar esse ato. Portanto, a preocupação da filha do Chespirito tem um ponto bastante pertinente. Bom, como todos vocês já sabem, Chaves teve bastidores conturbados ao longo da sua trajetória pela televisão. E como eu me deparei com muita coisa na pesquisa do último iceberg, que é a primeira parte desse aqui, Pior que eu Chaves é decidi deixar sêmen pra essa polêmica caralho, mano. principal pra esse bizarro. iceberg aqui. Afinal, ela é simplesmente um absurdo de tão bizarra. Logo, nada mais justo do que reservar toda essa história pro iceberg bizarro. Então, aqui estamos. Vamos falar da desavença do Roberto Gomes Bolanhos com o Carlos Villagrán, que teria levado ao desprendimento do personagem Kiko do programa em 1979. Pra começo de conversa, é sabido que tanto o Roberto quanto o Carlos Villagrán tinham personalidades difíceis, como diz o Roberto Gomes Fernandes, o filho do Chespirito, que diz que fez o que pôde pra tentar reconciliar os dois atores nos últimos anos de vida do pai. Então,
Então, os dois tinham ideias diferentes pro personagem Kiko. Esse que era o papo. Acontece que em 76, sem o consentimento do Bolanhos, Vidagrã assinou um contrato de exclusividade com uma gravadora para lançar discos solos do Kiko, e isso resultou na ausência do personagem no disco da Turma Completa, que deveria sair na mesma época. E essa aqui foi a primeira desavença conhecida entre os dois. E apenas 3 anos mais tarde, depois de muitos desgastes e também de discussões que afetaram todo o elenco, Vidagrã decide deixar o programa. Mas o que teria acontecido nesse meio tempo? O Chespirito disse que o Vidagrã queria tentar a carreira solo, afinal, ele estava nadando em dinheiro, só fazendo apresentações como o personagem Kiko, e ele não precisava mais aturar toda aquela situação. Daí em diante, os dois começaram a trocar farpas em público, pois as brigas agora eram pelos direitos autorais do personagem, já que o Carlos Vidagrã estava impossibilitado judicialmente de interpretar o seu personagem em outro programa ou em apresentações ao vivo. Ele chegou a reivindicar o personagem, mas não deu certo, porque existia um documento assinado pelo próprio Carlos Vidagrã, onde ele confirmava a criação do personagem como sendo do Roberto. Ele ainda tentou recorrer na justiça, alegando que o Roberto teria obrigado ele a assinar tal documento, ameaçando cortar o seu salário. E o Roberto respondeu apenas dizendo que isso não cabia a ele, já que quem pagava todo mundo era a Televisa. Carlos Vidagrã fez de tudo que pôde para continuar se apresentando como Kiko, mas foi boicotado por todas as emissoras do México, a pedido do então presidente da Televisa, que diante da situação, ordenou que nenhuma das emissoras do país contratassem Vidagrã para interpretar o Kiko, já que o personagem era a criação de Roberto Gomes Bolanhos, o que levou ele a tentar atuar como Kiko clandestinamente, mas graças à intervenção de Bolanhos, não teve sucesso. Isso frustrou tanto o Carlos, que toda vez que ele aparecia para dar entrevista, ele soltava farpas diretamente por Roberto Gomes Bolanhos. Entérese como ya nadie ve Chavo del Ocho desde que no sale Kiko. E uma vez, ele chegou até a dizer que se alguém pagasse pela cabeça do Chaves, todos os problemas dele seriam resolvidos. Mas não teve jeito. Acabou pro Kiko. Não, na verdade, é claro que teve um jeito, né? Se teve o Ike Kiko, é porque alguma coisa ele fez. Ele passou o Chaves? Não dessa vez. O fato é que o Carlos rapidamente conseguiu driblar os direitos autorais do México, e ele foi até a Venezuela, e chegando lá, ele registrou o personagem com outro nome, K.I.K.O. Kiko, já que a grafia original do Kiko é com Q, e não do jeito que a Chiquinha soletra. E foi lá que ele estrelou outros programas que não chegaram nem perto do sucesso do Chaves. E olha que além do Kiko, tinha também o Seu Madruga, que era um forte peso na produção, já que Ramon Valdez saiu do programa um tempo depois de Carlos Vidagrã, coisas de semanas. E falando brevemente sobre isso, em 2016, no programa do Porchat, o Vidagrã afirmou que Ramon Valdez saiu do programa em solidariedade a ele. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu, porque o Ramon Valdez deu uma entrevista em 81 e afirmou que saiu por motivos pessoais. Bom, agora sobre esses programas. Primeiro, o Carlos estreou um programa chamado Kiko, o Menino do Jornal, em 81. Depois foi Frederico, que durou de 82 até 83, e posteriormente o Aki Kiko, entre 87 e 88. E todas essas séries aqui não chegaram nem perto do sucesso que foi o Chaves. Mas tipo, nem perto mesmo. Nem a lasquinha da unha. Tanto que foram 3 programas, tá ligado? E eu tenho certeza que tu não conhece um episódio de nenhum programa desse. O que acontece é que a Band, simplesmente a Band do Brasil, comprou todos os programas do Kiko e tá tudo dublado, bonitinho. Mas quando ele for exibir, ninguém quis assistir. E quem assistiu, desistiu de assistir. Kiko, nossa senhora, filho. Ganha seu próprio programa e ele passa aqui na Sarrando. A Band se ferrou pra cacete nessa brincadeira. Que pariu, filho. Tô sendo apagado da existência. Inédita. O SBT não passou. Bora pegar, bora comprar. E bora passar aqui. Vai ser um sucesso bater de frente com o Chaves. E eles estavam tão enganados quanto o Carlos Vidagrã. Porque assim, Frederico teve uma temporada e sugou a energia positiva de todo mundo com esse, entre aspas, humor. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essas coisas, com mais detalhes. Bom, e lembra que eu te falei que ele tinha dito que saiu do programa pra tentar carreira solo? Segundo ele mesmo, em entrevista a alguns jornais da época, ele queria ter o próprio programa e ele já queria isso há algum tempo. Ele só tava esperando a oportunidade de fazer. Então por isso todo mundo entendeu que ele saiu do programa por conta própria. Só que atualmente o Vidagrã tem outro depoimento, que teria sido tirado do programa por inveja, já que o Kiko fazia mais sucesso do que o próprio Chaves no programa. E a gente percebe muita mágoa do Carlos Vidagrã sobre isso. O que teria acontecido para que eles tivessem tamanho desprezo um pelo outro? Bom, antes de mais nada, a gente tem que deixar uma coisa clara aqui. A verdade sobre essas polêmicas é meio obscura e portanto é muito difícil de cravar alguma coisa, já que tem história dos dois lados. Então, para efeito de entendimento, a gente vai considerar aqui uma sequência de eventos. Eventos esses que podem ter aos poucos criado forte inimizade entre Vidagrã e Chespirito. Primeiro, o dinheiro. Carlos Vidagrã disse numa entrevista ao falecido programa do Porchat em 2016 que dinheiro nunca foi um problema, coisas que alguns poderiam cogitar, ainda mais sabendo que Bolanhos ficava com 40% dos lucros do programa, coisa que ele, como criador dos personagens, fazia questão de exigir. E sinceramente, eu não acredito nisso. Se não foi um fator decisivo, no mínimo teve alguma influência. Uma outra coisa que talvez possa ter alavancado o desacordo dos dois é o fato de ambos terem se relacionado com a mesma mulher, Florinda Mesa. O Vidagrã teve um rolo com a Florinda,
E a título de curiosidade, segundo o próprio Desde essa Carlos, época tem um foi a vídeo do Florinda tamanho Mesa dessa que série. insistiu nisso. Foi só depois disso que ela e Roberto começaram a namorar, lá em 77. Diante disso, é bem possível que houvesse Aí atritos Yoko Ono aí constantes deles. entre os dois no bastidores, por mais que ambos neguem a influência de uma coisa ou outra. Só que se tem uma coisa que é batida na tecla entre os dois, é a questão dos direitos do personagem Kiko. O Vidagrã associa o sucesso do personagem à sua interpretação. Já pro Chespirito, não é bem assim que a banda toca, já que o texto e a concepção fundamental No do Billy personagem é totalmente ideia Tava dele. liberado E naquela esse época, é o tava principal liberado. motivo da briga entre os dois. E a gente já viu que não foi apenas com o Kiko que rolou esse tipo de problema. Eu acho que tanto o Carlos quanto o Chespirito tinham um ego muito grande, e que se não fosse por isso, talvez existisse uma pequena possibilidade de ter um acordo que evitasse o desprendimento fatídico do elenco, já que isso afetou consideravelmente a qualidade das séries que eles atuaram depois, principalmente a série Ike e Kiko. Porque assim, os episódios do restaurante são divertidos, mas sem o Kiko e sem o Seu Madruga, sei lá, tipo, fica sempre parecendo que tá faltando alguma coisa. Mas ainda é bom, dá pra assistir. Tá faltando alguma coisa, mas é engraçado. Agora, se tu tentar assistir o Ike e Kiko, mano, meu amigo, te prepara. Agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado e eu vou chutar um cachorro morto que já tá mais do que morto, já tá aquela série soterrado também e do já virou Chespirito é fóssil. horrível, né? Eu tô falando das séries do Kiko, as séries que ele fez depois de Chaves. E foram várias, só que todas foram muito breves. E assim, eu admiro muito o Kiko porque o cara fazia uma, não dava certo, ele ia lá e fazia outra. E ele ia tentando. E eu até queria dizer que ele Homem conseguiu, persistente. mas não, ele não conseguiu. Todas as séries solo dele foram horríveis. Começando por Federico, do ano de 1982, que é a primeira a usar o nome de batismo do personagem. Digamos que é o nome extraoficial, já que nas séries anteriores, o personagem era chamado simplesmente de Ninho, igualzinho o Chaves. Porque caso alguém não saiba, eu acho que todo mundo sabe, é o Chavo, quer dizer o garoto, ou o moleque. Então, é o Ninho, quer dizer o menino. Pegou essa semelhança? Então, Frederico não foi só criada pelo Carlos Vidagrã, como também foi roteirizada por ele. Essa série mostra o Kiko em novas aventuras, vivendo numa vila com ambos os pais presentes. Também tem novas crianças, e ele tem melhores condições isso, financeiras. filho? Cacete, tipo, o Kiko saiu da casa da Dona Florinda, que tinha tanta goteira que chovia dentro da casa, pra essa mansão aqui. Só que por motivos óbvios, esses personagens são personagens diferentes do Machado de Chaves. E mesmo assim, o programa recebeu inúmeras críticas por se parecer demais com a obra do Chespirito. E tudo bem, tu deve estar pensando, ah não, como é que o Kiko vai ter uma nova série e não vai parecer com Chaves? Pelo amor de Deus, será que o Chespirito comprou esse formato? E bom, eu também pensava isso até assistir a série. E realmente, por mais que o roteiro não seja uma cópia exata da série, muitas, mas muitas piadas são tiradas literalmente de Chaves, na cara dura. E é aí que tá o problema. Fora que a trama também se basa numa vila e tem o Ramon Valdez, que faz o Dom Montion, um personagem que não trabalha e não consegue pagar o aluguel da vila. Literalmente o Seu Madruga com outro nome. Então, naturalmente, muita gente acusou o Carlos de plágio, mas o que é mais fácil de acusar ele é de ser o inimigo número 1 do humor. Esse programa aqui é muito monótono, ele não tem carisma e os personagens são chatos. E eles têm a personalidade de um cavalo, depois de atropelado. O programa durou de 82 até 83 e teve incríveis 29 episódios. Supostamente Tarantino teve um fazia outra spin-off, coisa que foi também, em o 84, Tsukune. mas eu não achei nada sobre, então é melhor pra todo mundo fingir que nem existiu. E ainda teve o nem um pouco querido Aki Kiko, ou Kiko e sua turma, como ficou o título oficial aqui no Brasil. O seriado foi lançado entre 87 e 88, e também contava com a presença do nosso querido Ramon Valdez, agora como o próprio Seu Madruga, só que dessa vez trabalhando no mercadinho junto com o protagonista, que se tornou agora entregador e assistente da loja dele. E o Ramon, infelizmente, ou felizmente pra carreira dele, teve que sair do programa e foi substituído pelo personagem Seu Brancelha, que é tipo o Senhor Barriga, só que sobrancelhudo. Nessa época, o Ramon já vinha lutando contra o câncer, que posteriormente tiraria sua vida, e por isso já não estava em condições de seguir com seu trabalho na televisão. Enfim, a série perdeu muito com a saída dele, não que fosse lá tão boa assim, mas só de ver o Ramon interpretando Seu Madruga já era razoavelmente bom. Mas assim, o que eu vou dizer sobre essa série? Como sempre, eu, canal Devaneios da máquina de assistir filme podre, me sacrifiquei e vim aqui assistir alguns episódios de Ike e Kiko. E eu já vou matar a curiosidade de vocês. Sim, o seriado é realmente terrível, e isso se deve principalmente a dois fatores essenciais: os personagens e o humor. O Kiko e o Seu Madruga são os únicos personagens verdadeiramente interessantes, e isso nem é mérito da série, porque a gente já conhecia eles de Chaves, e lá eles eram bons, então tu já tá predisposto a gostar deles. Só que aqui, eles estão completamente deslocados da personalidade original lá do Chaves. Só pra vocês terem noção, nessa série, o Kiko passa a ser um menino bonzinho, que só age mal na inocência ou por ser atrapalhado. Ou seja, ele praticamente virou o Chaves. Já o Seu Madruga aqui é um cara com emprego fixo, dono de uma vendinha, e ele é apaixonado pela Glória, ou seja lá qual for o nome dessa mulher aqui que aparece na venda. E essa aqui é a exata mesma piada do Chaves, sem tirar nem pôr. A diferença é que aqui, agora se aproveita da seca de Chibiu do Seu Madruga pra afiar coisa na loja. Dá pra ver que eles tentaram mudar algumas coisas, enquanto outras eles só copiaram
mesmo. O problema é que não tem o mesmo contexto que fazia os personagens se inteirarem tão bem. O papel do Kiko em Chaves era justamente atazanar o menino do 8, com a sua soberba. Enquanto o Chaves, mesmo sendo todo bonzinho, ainda tinha aquela malandragem de criança, apesar de ser burro. E aqui, o Kiko é como Chaves, mas ele é quase um santo. Quando, por exemplo, o Totó sugere uma aposta... Vamos fazer uma coisa. O quê? Uma aposta. Uma aposta? Não, mas o Kiko disse pra mim que é muito feio fazer apostas. Mas... Ou ainda, quando o Totó se fantasia de gorila 10 piores e SBR. irrita o Kiko... Eu não gosto de violência, sabe? Mas tá me dando uma vontade... Não tem como ser mais chato que isso, cara. Pelo amor de Deus. E pra dizer que eu não tô exagerando, a própria obra reconhece e coloca o Kiko no final vestido de anjinho, depois de um comentário do Seu Madruga. Para de querer bancar o anjinho. Eu nunca vou te ver desse jeito. Agora, quanto ao menino mal da vez, isso é feito pelo personagem Totó, que não é só irritante, ele é totalmente insuportável. Esse personagem aqui só sabe implicar e fazer bullying com as outras crianças. Tipo, é impressionante como não existe meio termo aqui. Ou o personagem é totalmente bonzinho, tipo o Kiko, ou ele é insuportável igual o Totó. E pra finalizar, existiram outras séries do Kiko. Algumas até antes dessas duas que eu mencionei, mas de maneira geral, as que são menos desconhecidas são essas aí. E assim, depois de assistir algumas cenas raríssimas de trechos dublados da série, que estão disponíveis no YouTube, eu concluí que o Vidagrã adora dançar. Sério. Porque em todas as séries que esse cara tá, tem que ter uma cena extensa do Kiko dançando sei lá o que na cabeça do Vidagrã. Isso aqui é totalmente engraçado e legal. Dança isso aqui então, pô. Eu vou bater o recorde mundial, tá bom? No final, é assustador como depois de Chaves, parece que o Villagrán só soube fazer o Kiko. E vale lembrar que ele se mostrava extremamente versátil em Chapolin, onde ele fazia vários outros papéis, e entre eles, o terrível quase nada. E isso dele não ter procurado outro papel é muito bizarro, porque o personagem originalmente é do Chespirito, e com certeza, as leis de direitos autorais estavam cheias de brechas. E o Villagrán foi mais ousado, pra não dizer que ele foi filho da p***, e copiou muitos gags dos programas do Chespirito, literalmente sem tirar nem pôr. Claro, em sua defesa, ele pode dizer que o personagem era dele, o que sinceramente não defende nada, e ele também pode dizer que ele improvisou e criou ele mesmo essas falas no show original, o que lhe daria de certa forma o direito de reproduzir elas novamente. Mas pessoalmente, eu coloco minha mão no fogo e eu afirmo que eu duvido. O cara teve 4 programas diferentes fora do México, como o Kiko, e em todos eles ele não fez uma piada que prestasse. As únicas piadas boas eram recicladas, pra não dizer copiadas, roubadas, quibadas totalmente na cara dura dos programas do Chespirito. Não dá pra cair nesse papinho, porque sinceramente, o Carlos Villagrán mente muito nas entrevistas dele. E assim, entre os fãs mais assíduos do programa, ele é conhecido como o maior espalhador de fake news do elenco. Pra tu ter noção, ele já falou na cara dura que a Globo inventou uma fake news de que o elenco do Chaves tinha morrido pra tentar sabotar esse SBT. O que nem sentido faz, porque se fosse verdade, ia dar mais audiência ainda. Ele também disse que o elenco se apresentou pro narcotraficante Pablo Escobar, o que é mentira e foi desmentido pelo filho do criminoso. E teve uma vez também que ele falou no Instagram que o último episódio que ele participa é o episódio de Acapulco. E não foi. Ele apareceu pela última vez em um episódio da escolinha. Fora algumas mentiras óbvias. É um traficante aí que existia, né? Mas não é o Pablo Escobar, não. Ficar mencionando. Vocês é que sabem, eu não vou acreditar no cara. E a impressão que dá é que ele se deixou levar pelo estrelismo do personagem. Personagem esse que realmente é bom. O pessoal gosta do Kiko. Ele é de fato um bom ator. Ele é um bom Kiko. Só que segundo ele próprio, ele ia nas turnês e todo mundo só queria saber de Kiko. Porque a plateia vibrava quando viu o Bochechudo. Só ele, não o Chaves. Ele chegou a dizer que 70% muito das ego, né? perguntas Muita mentira, eram pro Kiko. O pessoal só queria saber dele. E isso deve ter dado a impressão pra ele de que bastava colocar o nome Kiko. Pô, eu sei, ele tá certo que o Kiko e da é forma mais que ele engraçado fala que o nas Chaves, entrevistas, parecia mesmo que ele se achava superior ao resto do elenco. Ele acreditava que ele poderia se dar bem na carreira e ele correu atrás disso, mesmo que pra isso ele tivesse que ignorar todas as leis referentes a direitos autorais da época. E o fato é que sem o roteiro do Bolanhas, ficou claro que as séries dele não tinham substância. E esse foi o erro do Villagrán. Ele menosprezou o talento do Chespirito de criar histórias e achou que qualquer um pudesse fazer o que ele fez. E se isso fosse verdade, as pessoas iam se lembrar de Miguelito, Escolinha do Gugu, A Vila do Tiririca, porque todos esses aqui tinham algo em comum. Eles queriam surfar no hype
equipe do Chaves, mas não chegaram nem perto. Já pro Villagrán, deve ter sido muito frustrante perceber que um por um, cada um dos seus programas se tornava um fracasso gigante. Na época dessa saída, o Ramon disse que além de ter saído por conta própria, Villagrán chegou a pedir pra voltar pro elenco, e que depois de toda essa polêmica com o personagem, isso lhe teria sido negado. E talvez por isso, Villagrán tenha tanto rancor em relação ao seu ex-patrão e colega de trabalho. Patrão esse que já descansa em paz. De qualquer forma, ele conseguiu o direito do personagem, o que é bizarro, porque é o seguinte, pra deixar bem claro o que eu tô falando, eu vou te dar um exemplo. Vocês lembram daquela novela Fina Estampa? Nessa novela, a gente tem um personagem Cro, que era vivido pelo Marcelo Valério. Então, esse personagem ficou muito Adorava famoso. ele. Todo mundo amava o Cro. E eu jogo dizer que o personagem ficou maior do que a novela, porque o pessoal literalmente assistia só pra ver o Cro. Tanto que esse personagem depois teve até um filme. Mas assim, mesmo Marcelo Serraro dando vida ao Cro, ele não saiu por aí dizendo que ele era dono do personagem e criador do personagem. Ele, sem dúvida, é um colaborador, porque ele deu vida ao personagem e ele viveu o personagem do jeito dele, um jeito próprio. E isso ajudou o personagem, o casamento do ator com o personagem. Mas adivinhem só, é pra isso que existe teste de elenco, porque senão os personagens iam ser criados e qualquer ator ia poder ser qualquer personagem. Mas não é assim que funciona. É tipo como se o Tobey Maguire ficasse falando aí que ele criou Homem-Aranha só porque ele deixou a impressão dele no personagem. Imagina a loucura que ia ser isso. E pra finalizar, eu vou te dar mais um exemplo pra deixar bem claro o que eu quero falar. Todo o Brasil conhece a música Evidências. Então, essa música foi composta pelo José Augusto. Só que essa música ganhou uma popularidade imensa depois de ser interpretada pela dupla Chitãozinho e Chororó. E vocês veem a dupla dizendo por aí que eles criaram a música só porque ela ficou famosa com eles? Claro que não, pô. E o José Augusto ainda hoje é pago pela sua criação. E a música tem 180 regravações no mundo todo. Isso aqui é mérito de quem? Dos dois, porque é um trabalho em conjunto, do criador e do intérprete. E é isso que acontece em toda e qualquer obra. E assim, eu sei que um bocado de gente vai me xingar, porque o pessoal gosta do Kiko, porque foi igualzinho quando eu critiquei o Tony, mas bota a mão na consciência e pensa, eu não tô falando mal do personagem, eu não tô falando mal do ator como profissional, porque o Kiko realmente é muito bom, tá ligado? O personagem Kiko é muito bem feito, o cara é foda. Só que o que acontece aqui é que o cara é otário demais, mano. Mas é isso, acabou, a gente chegou no final da iceberg do Chaves, foram dois, a gente falou sobre isso aqui durante quase 2 horas, então tem coisa pra caramba. E se tu gostou de toda essa chuva de informações, deixa aí tua opinião, fala o que tu achou do vídeo, fala o que tu achou de todas as coisas que a gente trouxe aqui, porque isso aqui é muito importante. No mais, eu me despeço por aqui, te deixo. Galera. Vou dormir, mano. Não aguento mais. Não, velho, top 10 piores iceberg, fi.